E se sua própria mãe te vendesse como escrava? Parece impossível, não é? Mas essa história real do Brasil imperial vai te deixar sem palavras. Uma traição de sangue motivada pela ganância que chocou até o coronel mais cruel da região. Você vai descobrir como uma herdeira ambiciosa foi capaz de negociar a própria filha com traficantes de escravos, e a reviravolta emocionante que ninguém esperava. Mas antes, me conta, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias reais que parecem ficção, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível como essa. Agora vem comigo para essa história perturbadora. O sol de 1867 castigava as terras da fazenda Santa Efigênia com crueldade impiedosa. Sob aquele céu inclemente, centenas de homens e mulheres escravizados curvavam-se sobre os cafezais, suas costas marcadas por cicatrizes que contavam histórias que nenhuma boca ousava pronunciar. O coronel Augusto Mendonça reinava sobre aquelas terras com punho de ferro, construindo um império de café manchado pelo sangue e suor alheios. Sua fortuna era vasta, sua influência política atingia a capital do império, e seu nome era sussurrado com igual medida de respeito e pavor por toda a província. Mas o tempo não perdoa nem mesmo os tiranos mais cruéis. Aos 72 anos, o coronel sentia o peso da idade em cada articulação, em cada respiração que se tornava mais difícil. Sua saúde declinava visivelmente, e todos na fazenda sabiam que seus dias estavam contados. Havia duas herdeiras legítimas para aquele império manchado: Mariana, sua filha única, uma mulher de 35 anos com olhos frios como pedras de rio, e Clara, sua neta de 15 anos, filha que Mariana tivera de um casamento breve com um comerciante português que morrera de febre amarela anos atrás. Mariana sempre observara o pai com uma mistura complexa de admiração e ressentimento. Admirava seu poder, sua capacidade de dobrar o mundo à sua vontade, mas ressentia-se por nunca ter recebido dele o reconhecimento que julgava merecer. Para o coronel, uma mulher, mesmo sendo sua filha, jamais poderia comandar sozinha um império como aquele. Por isso, ele deixará claro em testamento que a herança seria dividida igualmente entre Mariana e Clara, esperando que sua filha administrasse tudo até que a neta atingisse a maioridade. Mas Mariana tinha outros planos. A ideia de dividir aquela fortuna, aquele poder, com uma menina mimada que mal sabia somar números lhe era insuportável. Durante meses, ela ruminara em silêncio, alimentando uma ambição que crescia como erva daninha em seu coração. A solução veio-lhe numa noite sem lua, enquanto observava os navios negreiros que ainda ousavam contrabandear carga humana para os portos secretos do litoral, desafiando as leis que proibiam o tráfico. Se pessoas podiam ser vendidas como mercadoria, por que não sua própria filha? Um desaparecimento conveniente, uma história bem contada, e toda a herança seria sua. A oportunidade perfeita surgiu quando o coronel Augusto adoeceu gravemente. Prostrado no leito, delirando com febres, ele mal notava o que acontecia além das quatro paredes de seu quarto. Foi então que Mariana colocou seu plano macabro em ação, contatando através de intermediários discretos um mercador de almas humanas chamado Cristóvão Salgado, homem sem escrúpulos que faria qualquer negócio desde que o ouro brilhasse suficientemente. A noite escolhida para o encontro era úmida e sufocante. Mariana desceu pelas escadas laterais da casa grande, evitando os criados que ainda circulavam pelos corredores. Seu coração batia acelerado, mas não de medo, era a excitação sombria de quem estava prestes a concretizar um desejo há muito acalentado. Ela cobriu-se com um chale escuro e seguiu pelo caminho que levava ao antigo engenho abandonado nos confins da propriedade, um lugar onde seu pai costumava castigar os escravizados que considerava especialmente rebeldes. Cristóvão Salgado já a esperava, apoiado contra uma parede coberta de musgo. Era um homem de meia idade, magro como um galho seco, com olhos de serpente que pareciam avaliar o valor monetário de tudo que observavam. Ao seu lado, dois capangas de aparência brutal mantinham-se em silêncio, suas silhuetas ameaçadoras recortadas contra a luz fraca de uma lanterna. "A senhora é pontual", disse Salgado, sua voz rouca cortando o silêncio. "Aprecio isso em meus negócios. Tempo é dinheiro, como dizem os ingleses." Mariana aproximou-se com passos firmes, sem demonstrar hesitação. "Vamos direto ao assunto. Você recebeu minha mensagem sobre a mercadoria especial que desejo vender?" Salgado sorriu, revelando dentes amarelados. "Uma menina de família rica, pele clara, educada." "Sim, recebi."
É um pedido inusitado, senhora. Arriscado também. Mas tenho clientes no Oriente que pagam muito bem por raridades assim. Harém de sultões, casas de prazeres em portos distantes, há mercado para tudo. Ele fez uma pausa, estudando o rosto de Mariana. Mas preciso saber, a menina vai cooperar? Drogas para mantê-la dócil custam caro. Ela confia em mim cegamente, respondeu Mariana com frieza que faria o sangue gelar nas veias de qualquer pessoa decente. Direi que vamos visitar uma tia em outra fazenda. No meio do caminho, vocês interceptam nossa carruagem. Simples. Depois, espalharei a história de que fomos atacadas por bandoleiros, que lutei bravamente mas não consegui salvá-la. Meu pai está no leito de morte. Quando descobrir, se é que descobrirá, será tarde demais. Salgado assentiu lentamente, calculando. 15 contos de réis. Metade agora, metade quando a mercadoria estiver no navio. E quero mais 5 contos pelo meu silêncio eterno sobre este negócio. Mariana não pechinchar. Dinheiro era o que menos importava agora. Em poucas semanas, seria dona de uma fortuna que faria aquela quantia parecer troco de feira. Ela entregou uma bolsa pesada de moedas de ouro. Há 10 contos aqui. O restante quando tudo estiver concluído. Mas eu quero garantias de que ela desaparecerá para sempre. Nada de reaparecer anos depois com histórias fantásticas. Minha senhora, quando minha mercadoria embarca para o Oriente ou para a África, jamais retorna. Pode ter certeza disso, garantiu Salgado com cinismo repugnante. Em 3 dias, estarei pronto. Escolha a estrada mais deserta para seu passeio com a menina. Os dois selaram o pacto com um aperto de mão que teria feito o próprio demônio sorrir com aprovação. Mariana retornou a Casagrande com o coração leve pela primeira vez em meses, já imaginando-se como a senhora absoluta daquele império, livre para exercer o poder que sempre lhe fora negado por ter nascido mulher. Clara Mendonça era tudo que sua mãe não era. Onde Mariana tinha frieza, Clara tinha calor humano. Onde a mãe via oportunidades de lucro e poder, a menina via pessoas e suas histórias. Criada entre os muros da fazenda, Clara desenvolvera uma sensibilidade incomum para alguém de sua posição social. Ela chorava quando via os escravizados sendo castigados, escondia comida para as crianças que trabalhavam nas lavouras, e sonhava secretamente com um mundo diferente daquele em que nascerá. Seu avô, apesar de toda sua crueldade para com os cativos, tinha certo carinho pela neta. Via nela uma pureza que já não encontrava em mais ninguém, e nos momentos de lucidez entre os delírios da doença, chamava-a ao quarto para conversas que eram quase confissões. Clara, minha menina, dizia ele com voz fraca, o mundo que construí é feio e manchado. Você é jovem ainda, talvez possa fazer diferente quando eu partir. Mas Clara não sabia que o tempo para fazer qualquer coisa estava se esgotando rapidamente. Na manhã marcada para o passeio, ela acordou animada. Sua mãe raramente a convidava para nada, e a perspectiva de visitar a tia Eulália, irmã mais nova de seu pai, enchia-a de alegria. Vestiu seu melhor vestido azul, prendeu os cabelos castanhos com uma fita de cetim, e desceu para o café da manhã cantarolando uma canção que aprenderá com Maria das Dores, uma escravizada que trabalhava na cozinha e que Clara considerava quase uma segunda mãe. Maria das Dores observou a menina com um aperto no coração. Havia algo errado no ar naquela manhã, uma sensação que ela não conseguia nomear mas que a deixava inquieta. Nos anos de cativeiro, desenvolvera um instinto aguçado para o perigo, uma intuição que a mantivera viva quando outros pereciam. E naquele dia, esse instinto gritava alarmes silenciosos em sua alma. Sinhazinha Clara, disse ela em voz baixa, servindo chocolate quente, tome cuidado na estrada. Dizem que anda tendo bandoleiros pelos caminhos. Clara riu, despreocupada. Não se preocupe, Maria. Mamãe disse que vamos pela estrada principal, bem movimentada. E além disso, teremos os capangas do vovô nos acompanhando. Ela não sabia que sua mãe havia dispensado os capangas naquela manhã, alegando que a viagem seria curta e segura. Mariana entrou na sala de jantar vestida de preto, como sempre, uma cor que parecia combinar perfeitamente com sua alma. Clara, termine logo. Quero partir antes que o sol fique muito forte. Seu tom era impaciente, quase ansioso, mas a menina interpretou aquilo apenas como o temperamento usual da mãe. Meia hora depois, a carruagem deixava os portões da fazenda Santa Efigênia,
seguindo por uma estrada secundária que Mariana insistira em tomar, alegando ser um atalho. Clara observava a paisagem pela janela, os cafezais se estendendo até onde a vista alcançava, sem imaginar que cada rotação das rodas a levava mais perto de um destino aterrorizante. Após 2 horas de viagem, chegaram a uma encruzilhada deserta, cercada por mata densa. Foi ali que tudo aconteceu com rapidez brutal. 3 cavaleiros surgiram como fantasmas entre as árvores, rostos cobertos por lenços. Um deles apontou um trabuco para o cocheiro, que levantou as mãos imediatamente, gritando que não queria problemas. Clara começou a gritar, mas sua mãe segurou-lhe o braço com força surpreendente. Calma, filha, disse Mariana, e havia algo em sua voz que fez Clara olhá-la com estranheza. A porta da carruagem foi aberta violentamente, e mãos rudes puxaram a menina para fora. Não! Mamãe, me ajude! Mamãe! Os gritos de Clara ecoaram pela floresta vazia, mas Mariana apenas observava, seu rosto uma máscara impenetrável. Foi naquele momento terrível que Clara compreendeu. Nos olhos frios da mãe, viu a verdade que partiu seu coração. Aquilo não era um sequestro aleatório. Era uma traição deliberada. Enquanto Clara era arrastada para o destino sombrio que sua mãe lhe preparara, na fazenda Santa Efigênia algo extraordinário acontecia. O coronel Augusto Mendonça, que todos julgavam estar às portas da morte, acordou de seus delírios com a mente subitamente clara, como se uma força divina lhe tivesse concedido um último momento de lucidez antes do fim. Clara, murmurou ele, sua voz fraca mas consciente. Quero ver minha neta. Chamou por um criado, mas ninguém respondeu. A casa estava estranhamente silenciosa. Com esforço tremendo, o coronel conseguiu levantar-se do leito, apoiando-se nos móveis. Seus passos vacilantes levarão-no até a janela, de onde podia ver parte da propriedade. Foi Maria das Dores quem finalmente o encontrou, ainda de pé, olhando pela janela. Ela soltou um grito de susto. Coroné! O senhor devia tá na cama. Vou chamar ajuda. Onde está Clara? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Maria hesitou. Algo na voz do coronel, uma autoridade que ela não ouvia há semanas, fez-lhe contar a verdade. Saiu com a sinhá Mariana logo cedo, coroné. Disseram que iam visitar a tia Eulália. Um calafrio percorreu a espinha do velho tirano. Eulália morrera de escarlatina há 3 meses, ele se lembrava perfeitamente, apesar da doença. Por que Mariana mentiria sobre isso? Um pressentimento terrível apossou-se dele, uma intuição paterna que sobrevivera a décadas de dureza de coração. Mande chamar Joaquim imediatamente, ordenou, referindo-se a seu homem de confiança mais leal. E traga-me roupas. Rapidamente. Joaquim chegou em minutos, alarmado ao ver o patrão não apenas consciente, mas vestido e aparentemente determinado. Coronel, o senhor deveria estar. Cale-se e me ouça, interrompeu Augusto. Quero que você investigue para onde minha filha foi hoje. Fale com os criados, com os trabalhadores dos portões, com quem quer que a tenha visto sair. E quero isso agora. Joaquim partiu correndo, intuindo que algo grave estava acontecendo. Em menos de 1 hora, voltou com informações perturbadoras. Coronel, a sinhá Mariana dispensou os capangas que o senhor sempre manda acompanhá-la. E o porteiro viu ela pegando a estrada velha de Campos Novos, não a estrada principal. O sangue do coronel gelou. A estrada de Campos Novos era conhecida por ser deserta e perigosa, um caminho que ninguém tomaria voluntariamente, especialmente não uma mulher viajando com uma menina. A menos que quisesse evitar testemunhas. Augusto Mendonça não era estúpido. Décadas comandando escravizados, negociando com políticos corruptos e comerciantes sem escrúpulos haviam lhe ensinado a reconhecer a maldade humana em todas as suas formas. E naquele momento, com clareza dolorosa, compreendeu o que sua filha era capaz de fazer. Maria das Dores, chamou ele, sua voz tremendo não de fraqueza, mas de fúria contida. Há uns 10 dias, você viu minha filha falando com alguém estranho na propriedade? Recebendo visitas incomuns? A escravizada pensou cuidadosamente. Agora que o coroné fala, sim, senhor. Uma noite eu estava levando água fresca pro quarto dela e ouvi vozes. Quando bati na porta, ela ficou brava, disse que eu devia aprender a respeitar a privacidade dela. Mas pela fresta, eu vi um homem, coroné.
Um homem que eu nunca tinha visto antes, de aparência ruim. Cada palavra era uma confirmação do pesadelo que se formava na mente de Augusto. Ele conhecia apenas um tipo de homem que sua filha receberia em segredo, o tipo que fazia negócios que não suportavam a luz do dia. Joaquim, disse ele com voz de comando que parecia impossível vir de um moribundo, reúna 12 dos melhores homens. Armados. Vamos atrás delas. Agora. A comitiva partiu como um raio, cavalos galopando pela estrada empoeirada sob o sol impiedoso do meio-dia. O coronel Augusto cavalgava na frente, desafiando seu corpo doente com pura força de vontade. A cada quilômetro, sua determinação crescia, alimentada por uma mistura complexa de medo, raiva e algo que ele não sentia há décadas, remorso. Durante toda a cavalgada, pensamentos turbulentos assaltavam sua mente. Que tipo de pai ele fora para criar uma filha capaz de tal atrocidade? Mariana sempre demonstrara ambição, frieza até, mas ele atribuíra essas características à necessidade de sobreviver num mundo dominado por homens. Nunca imaginara que ela fosse tão monstruosa. Ou teria ele mesmo plantado essas sementes de crueldade, através de décadas de exemplo brutal no tratamento aos escravizados? Coronel, gritou Joaquim, apontando para a frente. Olhe, é a carruagem. De fato, ali adiante estava a carruagem de Mariana, parada no meio da estrada. Mas algo estava errado. A porta estava aberta, balançando ao vento, e não havia ninguém à vista. Augusto desceu do cavalo com dificuldade, seus homens ao redor, armas prontas. O cocheiro jazia amarrado debaixo de uma árvore, amordaçado mas vivo. Joaquim libertou-o rapidamente. Fale! O que aconteceu aqui? O homem tremia, olhos arregalados de terror. Bandoleiros, senhor. 3 homens armados. Levaram a sinhazinha Clara. A sinhá Mariana. Ela não fez nada para impedir. Quando tentei reagir, ela me disse para ficar quieto, que era melhor assim. As palavras saíram atropeladas, mas cada uma delas era uma punhalada no coração do coronel. E minha filha? Onde ela está agora? Seguiu a pé pela estrada, senhor. Disse que ia buscar ajuda na cidade, mas não parecia desesperada, entende? Parecia calma. Calma demais para uma mãe que acabou de perder a filha. Augusto sentiu náuseas. Não havia mais dúvidas. Mariana havia vendido a própria filha. Sua neta. Uma criança inocente, entregue a mercadores de escravos ou coisa pior. O peso dessa descoberta quase o derrubou, mas ele se manteve firme, sustentado apenas pela necessidade de corrigir aquele erro terrível. Vocês 3, ordenou, apontando para alguns de seus homens, sigam pela estrada, encontrem minha filha e tragam-na de volta. À força, se necessário. Não a machuquem, mas não deixem que ela escape. Joaquim, você vem comigo. Vamos atrás de Clara. Aqueles bandoleiros não podem ter ido longe. Mas, coronel, eles têm horas de vantagem, e não sabemos que direção tomaram. Eu sei exatamente para onde foram, disse Augusto com amargura. Para o rio. É o único lugar onde podem embarcar mercadoria sem atrair atenção. Há um porto clandestino a cerca de 15 quilômetros daqui, onde os negreiros ainda operam. Costumava fazer negócio com eles, nos velhos tempos. A ironia terrível não passou despercebida. O sistema brutal que Augusto ajudara a perpetuar, as redes de comércio humano que ele próprio financiara, agora devoravam sua própria família. Era como se os pecados de décadas voltassem para cobrar seu preço com juros cruéis. Seguiram pelas trilhas que levavam ao rio, e Augusto rezou, pela primeira vez em anos, para que não fosse tarde demais. O porto clandestino era um lugar que existia nas sombras, oculto pela mata densa e pela complacência corrupta das autoridades locais. Ali, longe dos olhos da lei, o tráfico humano continuava prosperando, desafiando as proibições imperiais. Barcos de pequeno porte esperavam ancorados, prontos para transferir sua carga humana para navios maiores que esperavam em alto mar. Clara foi arrastada para um barracão fedorento, onde dezenas de outras pessoas aguardavam em correntes, homens, mulheres, algumas crianças. Todos com o olhar vazio de quem já desistira de esperar por salvação. A menina chorava copiosamente, ainda não conseguindo processar completamente a traição de sua mãe. Cristóvão Salgado examinava sua nova aquisição com satisfação. Ótimo exemplar,
murmurou para um de seus capangas. Vou conseguir o dobro do que paguei por ela. Aqueles turcos vão brigar pelo privilégio de comprá-la. E se alguém vier procurar? Perguntou o capanga, sempre cauteloso. Ninguém virá. A mãe garante isso. E mesmo que viessem, em algumas horas ela estará no navio, e em algumas semanas, do outro lado do mundo. Ninguém a encontrará jamais. Ele riu, um som desprovido de humanidade. Mas Salgado subestimara a determinação de um velho tirano movido pelo remorso. Os cavalos de Augusto e seus homens surgiram pela trilha que levava ao porto com o estrondo de uma tempestade. O coronel não esperou por negociações. Ataquem! Gritou, e seus homens investiram contra os traficantes com a fúria de quem executava uma vingança pessoal. O confronto foi breve mas violento. Os traficantes, pegos de surpresa e em número inferior, tentaram resistir, mas os homens do coronel eram veteranos de inúmeras caçadas a escravizados fugitivos, conheciam bem a arte da violência. Tiros ecoaram, homens caíram, gritos perfuraram a tarde. Augusto desmontou cambaleante, gritando: Clara! Clara, onde você está? Do barracão, a voz fraca da menina respondeu: Vovô! Vovô, estou aqui. Joaquim arrombou a porta do barracão de um chute, e o que viram ali dentro fez até homens acostumados a horrores sentirem o estômago revirar. Dezenas de seres humanos acorrentados, em condições sub-humanas. E entre eles, Clara, correntes nos pulsos, seu vestido azul rasgado e sujo. Minha menina, murmurou Augusto, ajoelhando-se ao lado da neta com dificuldade. Suas mãos tremiam ao remover as correntes. Minha pobre menina. Eu sinto muito. Sinto tanto. Clara atirou-se nos braços do avô, soluçando descontroladamente. Ela me entregou, vovô. Mamãe me entregou para eles. Por quê? O que eu fiz? Você não fez nada, criança. Nada. A maldade estava nela, não em você. Augusto apertou a neta contra o peito, e lágrimas, lágrimas que não derramava desde a infância, começaram a rolar por suas faces enrugadas. Foi então que notou os outros prisioneiros, todos observando aquela cena com uma mistura de esperança e descrença. Homens e mulheres que ele próprio poderia ter vendido em circunstâncias diferentes. Crianças da idade de Clara, destinadas a horrores que ele ajudara a perpetuar durante décadas. Joaquim, disse ele com voz rouca, liberte todos eles. Todos. E queime este maldito lugar até virar cinzas. Joaquim hesitou, confuso. Mas, coronel, são escravos, mercadoria de valor. Eu disse para libertá-los. A voz de Augusto trovejou com a antiga autoridade, mas havia algo novo nela, humanidade. E você vai fazer isso agora, ou arranja outro emprego. Enquanto as correntes eram removidas e os prisioneiros experimentavam o primeiro momento de esperança em muito tempo, o coronel Augusto Mendonça segurou a neta contra si e finalmente confrontou o monstro que ele mesmo criará, não apenas Mariana, mas o sistema inteiro de crueldade que tornará possível aquele momento terrível. Mariana foi capturada caminhando pela estrada, ainda confiante de que seu plano transcorrera perfeitamente. Quando os homens de seu pai a cercaram, ela protestou com indignação ensaiada. O que significa isso? Minha filha foi sequestrada. Devíamos estar procurando por ela, não perdendo tempo comigo. Poupe seu fôlego para mentiras melhores, disse friamente um dos capangas. O coronel já sabe de tudo. A máscara de preocupação maternal rachou por um instante, revelando o cálculo frio por trás. Mas Mariana rapidamente se recompôs. Ela não chegará tão longe em seus planos sem saber adaptar-se. Não sei do que estão falando, insistiu, mas sua voz tremia imperceptivelmente. Trouxeram-na de volta à fazenda já ao anoitecer. Clara estava no quarto, sendo cuidada por Maria das Dores, que aplicava compressas em seus pulsos machucados e cantava baixinho canções de consolo. O coronel Augusto esperava Mariana na grande sala, sentado em sua poltrona como um juiz em seu tribunal. Quando Mariana entrou, escoltada pelos capangas, encontrou o olhar de seu pai, e pela primeira vez na vida, sentiu verdadeiro medo. Não havia ali o homem doente e delirante que ela observara nas últimas semanas. O homem diante dela era o coronel Augusto Mendonça em toda sua terrível lucidez, o tirano que construíra um império e destruíra incontáveis vidas com mera força de vontade. Pai, graças a Deus. Clara está bem. Aqueles bandoleiros.
Silêncio! O grito de Augusto ecoou pelas paredes. Não insulte minha inteligência com mais mentiras. Eu sei o que você fez. Sei que vendeu sua própria filha. Encontrei o cocheiro. Encontrei os traficantes. Um deles, antes de morrer, confirmou tudo. O nome Cristóvão Salgado lhe diz algo. A cor drenou do rosto de Mariana. Ela tentou manter a compostura, mas seus joelhos fraquejaram. Eu não. Você vendeu sua filha. As palavras eram acusação, sentença e lamento ao mesmo tempo. Vendeu como se fosse gado, como se fosse um dos escravos desta fazenda. Por dinheiro, por herança, por ganância pura e simples. Mariana percebeu que não havia como se safar com mentiras. Então, com uma transformação que foi terrível de presenciar, ela abandonou toda a pretensão. Sua postura mudou, o rosto se retorceu numa expressão de raiva e ressentimento contidos por décadas. E por que não deveria? Cuspiu as palavras como veneno. O que mais eu poderia fazer? Nasci mulher neste mundo maldito. Você, pai, construiu um império, mas nunca me deu o respeito que eu merecia. Tratava-me como uma ferramenta para garantir sua linhagem, nada mais. E agora queria que eu dividisse tudo com aquela menina idiota que passa o tempo chorando pelos escravos e sonhando com tolices. Então é isso que eu criei, disse Augusto, sua voz quebrando. Um monstro que devora a própria prole. Você não tem moral para me julgar, gritou Mariana. Você, que vendeu milhares de pessoas, que separou famílias, que chicoteou homens até a morte. De repente descobriu consciência por que aconteceu com sua preciosa netinha? Onde estava sua consciência pelas mães escravizadas cujos filhos você vendia para outras fazendas? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Porque Mariana, em sua maldade, tocará numa verdade terrível. Ela era, em grande parte, produto do mundo que seu pai criará. Um mundo onde vidas humanas tinham preço, onde a crueldade era moeda corrente, onde o poder esmagava qualquer vestígio de compaixão. Você tem razão, disse Augusto finalmente, sua voz reduzida a um sussurro. Eu não tenho moral para julgá-la. Criei você neste mundo de horrores, ensinei-lhe que poder e dinheiro eram tudo o que importava. Sou culpado não apenas pelos meus crimes, mas pelos seus também. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mas isso não muda o que você fez. Isso não salva sua alma, nem a minha. Então o que vai fazer? Desafiou Mariana. Vai me denunciar? Me entregar à justiça? Você sabe que não vai. Sou sua filha. E além disso, qualquer investigação revelaria toda a podridão desta família. Vamos todos afundar juntos. Augusto a encarou longamente. Não vou denunciá-la, disse finalmente. Mas não por proteção, e sim por covardia, a mesma covardia que me impediu de mudar enquanto havia tempo. Mas você nunca mais verá Clara. Nunca mais tocará um centavo desta herança. Vou mudar meu testamento. Você receberá uma quantia modesta para viver, nada mais. E então vai partir daqui e nunca mais voltar. Você não pode me deserdar completamente, protestou Mariana, mas sua voz carecia de convicção. Posso e vou, respondeu Augusto com finalidade absoluta. Tenho advogados, tenho influência, e acima de tudo, tenho a verdade. Você tentou vender sua filha como escrava. Se isso vazar, será você quem afundará, não eu. Então aceite minha oferta ou teste sua sorte com a lei. Mariana compreendeu que estava derrotada. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu da sala, suas costas retas numa tentativa final de manter alguma dignidade. Mas todos que a viram partir sabiam, ela não era mais a herdeira de nada, apenas uma mulher que sacrificará tudo, família, amor, humanidade, no altar da ambição, e terminara com as mãos vazias. Os dias que se seguiram foram de transformação profunda na fazenda Santa Efigênia. O coronel Augusto, sabendo que seus dias estavam realmente contados agora, a cavalgada furiosa e o confronto no porto haviam custado-lhe as últimas reservas de força vital, dedicou-se a uma tarefa que muitos considerariam impossível, tentar reparar décadas de crueldade. Reuniu todos os escravizados da fazenda no terreiro, mais de 300 pessoas que o olhavam com medo e desconfiança. Apoiado numa bengala, tremendo de fraqueza, o velho tirano fez algo que ninguém jamais imaginara testemunhar. Pediu perdão.
Sei que palavras não podem apagar o sofrimento que causei, começou ele, sua voz fraca mas clara. Sei que cada um de vocês carrega marcas, em seus corpos e em suas almas, que eu ou meus capatazes colocaram ali. Durante décadas, tratei vocês como se fossem animais, como se fossem coisas. E estava errado. Terrivelmente, imperdoavelmente errado. Um murmúrio percorreu a multidão. Algumas pessoas choravam silenciosamente, outras permaneciam impassíveis, céticas demais após anos de brutalidade para acreditar em conversões súbitas. Não espero perdão. Não mereço. Mas posso oferecer algo concreto: liberdade. A partir de hoje, todos vocês são livres. Livres de verdade, com documentos legais que nenhum juiz pode contestar. Ele fez uma pausa, reunindo forças. Aqueles que quiserem partir, terão dinheiro suficiente para começar nova vida. Aqueles que quiserem ficar e trabalhar estas terras como empregados livres, com salários justos, serão bem-vindos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Então, lentamente, começaram as perguntas, os choros, as exclamações de incredulidade. Maria das Dores foi uma das primeiras a se aproximar, lágrimas correndo por seu rosto. Coroné, isso é verdade mesmo? Não é pegadinha. É verdade, Maria. Dou minha palavra. E pela primeira vez em décadas, a palavra do coronel Augusto Mendonça significava algo além de ameaça. Nos dias seguintes, a fazenda transformou-se num lugar irreconhecível. Correntes foram quebradas e fundidas. Instrumentos de tortura foram queimados em enormes fogueiras que iluminaram a noite. Documentos de alforria foram preparados e distribuídos, cada um representando uma vida restaurada à dignidade humana. Clara participava ativamente de tudo, trabalhando ao lado de Maria das Dores para organizar a distribuição de recursos, ensinar leitura e escrita básica para quem quisesse aprender, ajudar famílias a se reunificarem. A experiência traumática que viverá, ser tratada como mercadoria, sentir na própria pele o terror que tantos escravizados enfrentavam diariamente, transformará a menina. Ela compreendia agora, visceralmente, o significado da liberdade e da dignidade humana. Vovô, disse ela uma noite, sentada ao lado do leito do coronel, por que mamãe ficou daquele jeito? Tão má. Augusto pensou cuidadosamente antes de responder. Porque eu a criei num mundo onde crueldade era recompensada, onde compaixão era fraqueza. Ensinei-lhe a valorizar ouro mais que almas. E ela aprendeu bem demais. Ele segurou a mão da neta. Mas você é diferente, Clara. Você tem algo que sua mãe e eu perdemos há muito tempo, um coração que ainda sabe sentir a dor alheia. Não perca isso nunca. E o senhor, vovô? O senhor mudou de verdade, ou é só porque está doente? A pergunta era dura, mas justa. Augusto sorriu tristemente. Honestamente, não sei. Talvez eu tenha mudado. Ou talvez eu só tenha medo do que me espera depois da morte, e esteja tentando comprar minha entrada no céu com boas ações de última hora. Ele tossiu, um som úmido e preocupante. Mas seja qual for o motivo, o resultado é o mesmo: pessoas livres. Então talvez minhas motivações não importem tanto. Importam para mim, disse Clara suavemente. Porque eu quero acreditar que as pessoas podem mudar. Que mesmo alguém que fez coisas terríveis pode se tornar melhor. Então acredite nisso, minha menina. E seja você mesma a prova viva de que é possível. O coronel Augusto Mendonça faleceu 3 semanas depois, numa manhã clara de outono. Morreu com Clara segurando sua mão, rodeado não por riquezas ou demonstrações de poder, mas por algumas pessoas que escolheram perdoá-lo, principalmente Maria das Dores, que apesar de tudo que sofrerá, teve a grandeza de oferecer compaixão a um homem moribundo. Seu testamento, quando lido, chocou a sociedade local. A maior parte da fortuna ficaria em traste para Clara até sua maioridade, mas com cláusulas revolucionárias. As terras deveriam ser trabalhadas apenas por trabalhadores livres e bem pagos. Uma escola deveria ser fundada para educar os libertos e seus filhos. Parte dos lucros deveria ser destinada a ajudar escravizados de outras fazendas a comprarem sua liberdade. Para Mariana, apenas o mínimo legal e uma carta que ela nunca mostrou a ninguém, mas que a perseguiria até o fim de seus dias. Nela, o pai escrevera: "Você é minha filha, e apesar de tudo, eu a amei. Mas o amor não absolve o mal que fizemos. Viva com isso, se puder." Mariana deixou a região discretamente,
estabelecendo-se numa cidade distante onde ninguém conhecia sua história. Viveu o resto de seus dias confortavelmente, mas sozinha, evitando espelhos porque não suportava olhar para o próprio reflexo. Tentou se reconectar com Clara anos depois, enviando cartas que nunca foram respondidas. Morreu aos 60 anos, amarga e isolada, levando para o túmulo a pergunta que a atormentava: teria valido a pena? Clara cresceu para se tornar uma mulher extraordinária. Aos 21 anos, assumiu completamente a administração da fazenda, agora rebatizada como Fazenda Nova Esperança. Transformou-a numa comunidade modelo, onde ex-escravizados trabalhavam como proprietários compartilhados da terra, onde crianças de todas as cores estudavam lado a lado na escola que construíra, onde a dignidade humana era o valor mais precioso. Casou-se aos 25 anos com um advogado abolicionista, e juntos tornaram-se vozes importantes no movimento pela abolição completa da escravidão no Brasil. Quando a Lei Áurea foi finalmente assinada em 1888, Clara estava presente, aos 36 anos, carregando no bolso uma corrente enferrujada, a mesma que um dia prendeu seus próprios pulsos no porto clandestino. Esta corrente, disse ela numa entrevista anos depois, me ensinou algo que muitos da minha classe nunca aprenderam, que não existe diferença essencial entre seres humanos. A corda que me amarrou era a mesma que amarrou milhões de africanos e seus descendentes. A dor que senti era a mesma dor que eles sentiam. E se eu merecia liberdade, e eu merecia, então todos mereciam. Maria das Dores viveu até os 80 anos, vendo seus netos e bisnetos crescerem livres numa terra que um dia a escravizara. Quando morreu, em 1902, foi enterrada com honras no cemitério da fazenda, seu túmulo marcado com um epitáfio que Clara escolhera pessoalmente: Maria das Dores, livre, amada, lembrada. A história da tentativa de Mariana de vender a própria filha tornou-se uma lenda local, contada em sussurros, um conto moral sobre os perigos da ganância desmedida. Mas a verdadeira lição, que sistemas de crueldade corrompem tanto os opressores quanto os oprimidos, que o mal pode nascer até nas famílias mais poderosas, e que a redenção, embora difícil, nunca é completamente impossível, essa lição foi compreendida apenas por poucos. Anos depois da abolição, já idosa, Clara recebeu uma última carta de sua mãe, escrita no leito de morte. Nela, Mariana finalmente admitia: escolhi ouro em vez de amor, poder em vez de humanidade. E terminei sem nenhum dos dois. Você escolheu diferente, e construiu um império muito maior que o de seu avô, um império de esperança. Perdoe-me, se puder. Se não puder, lembre-se de mim como um aviso: somos o que escolhemos valorizar. Clara leu a carta uma única vez, chorou pelas possibilidades perdidas e pela mãe que poderia ter tido, e então a guardou numa gaveta. Não respondeu. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, algumas traições impossíveis de esquecer. Mas ela também não cultivou ódio. Simplesmente seguiu em frente, dedicando sua vida a garantir que outras crianças, de todas as cores, de todas as origens, nunca sentissem o peso de correntes em seus pulsos. A Fazenda Nova Esperança prosperou por gerações, um testemunho vivo de que os pecados dos pais não precisam ser os pecados dos filhos, de que até do solo mais manchado podem brotar flores. E sempre que alguém perguntava a Clara como ela sobrevivera a tudo, à traição, ao sequestro, aos horrores que testemunhara, ela respondia com a mesma frase: sobrevivi porque aprendi que nossa humanidade não é definida pelo que nos fazem, mas pelo que escolhemos fazer depois. As correntes quebram. As cicatrizes ficam. Mas a liberdade, verdadeira liberdade de espírito, essa é conquistada quando decidimos que o ódio não nos controlará, que a amargura não nos definirá, e que construiremos algo melhor sobre as ruínas do que foi destruído. E assim, nas terras que um dia ecoaram com o som de correntes e gritos de dor, crianças brincavam livremente, famílias prosperavam, e a memória de Augusto Mendonça, tirano arrependido, e Mariana Mendonça, mãe monstruosa, serviam como lembretes complexos de que a natureza humana contém tanto potencial para o mal absoluto quanto para a redenção parcial, e que nossas escolhas, no final, são tudo o que realmente possuímos.